Sejam muito bem-vindos, meus caros, e se vocês, à semelhança daquilo que eu pensava, achavam que André Ventura já tinha largado uma bomba grande que chegue na entrevista que deu à CNN, saibam que André Ventura esteve no canal News Now a dar mais detalhes sobre aquela que foi a negociação de bastidores que teve com Luís Montenegro e com o Partido Social Democrata esse que dizia publicamente que não queria nada com o Chega, que mantinha as linhas vermelhas e não é não, citando a expressão tão conhecida destas últimas eleições. Vamos então ver, meus caros, algumas novidades que o Dr. André Ventura nos traz, e André Ventura afirma mesmo que tem provas sobre o que diz e que espera só o direito à resposta do Dr. Luís Montenegro. Vamos ouvir o que é que o Dr. André Ventura diz e vamos saber verdadeiramente o que é que Luís Montenegro vai dizer, porque repare-se, Luís Montenegro já teve a oportunidade de resposta em frente aos jornalistas, não recusou aquilo que foi dito de maneira nenhuma e, curiosamente, utilizou as redes sociais que ele tanto abomina para desmentir André Ventura. Portanto, as redes sociais que ele dizia que são uma coisa inimiga da democracia, ele utilizou-as para responder ao Dr. André Ventura, mas com os jornalistas, aparentemente, que ele também não gosta. Portanto, eu sinceramente não sei como é que Luís Montenegro quer que a informação passe, não quer redes sociais, não gosta dos jornalistas, eu sinceramente não sei como é que ele quer a informação. No entanto, teve a sua oportunidade e utilizou as redes sociais para responder. No entanto, em frente aos jornalistas não confirmou nem desmentiu, o que não deixa de ser curioso. Vamos ouvir o líder do Chega sobre esta questão e vamos ouvir que detalhes é que o Dr. André Ventura tem para nos dar sobre estas negociações de bastidores. Vamos ouvir. Eu tive muita preocupação hoje, na publicação que fiz na rede social X, em não dizer houve uma reunião, em dizer o dia, a hora, a data, onde é que foi, para deixar claro que esta reunião tinha existido a um Primeiro-Ministro que diz que nunca falámos. O Primeiro-Ministro ontem, hoje não foi muito claro nas declarações, mas ontem, de forma veemente, mas é que esta reunião tipo aconteceu na casa do Primeiro-Ministro, aconteceu por causa... 15 de julho. 15 de julho, às 10 da manhã, aconteceu por causa do Orçamento do Estado, aconteceu para um acordo do Orçamento do Estado. Aliás, se pensarmos todos mas não pouco... respondeu à minha primeira questão. Tem forma de provar que esta reunião aconteceu? Eu tenho forma de provar. Eu acho que era desnecessário e eu estou a dar... Eu acho que o Primeiro-Ministro deve ter a oportunidade, depois de ter sido ele a começar toda esta novela de desconsideração, eu estou a dar ao Primeiro-Ministro a hipótese de confirmar isto. E eu acho que o devo fazer enquanto responsável político. Eu tenho forma de demonstrar que houve uma reunião nesse dia e tenho forma de mostrar quem é que me convocou para ela e quem é que me pediu para lá ir. Mas não o quer fazer? Bom, meus caros, antes de André Ventura responder à pergunta não o quer fazer, eu acho que temos que ter aqui dois dados em conta muito rápidos, que é, se o atual Primeiro-Ministro dizia que não queria nada com o Chega e que manteve as reuniões, ou que, para quem não quer nada com o Chega, iria manter as reuniões única e exclusivamente no nível do necessário e do obrigatório. Ou seja, o Dr. Luís Montenegro também teve reuniões com o Bloco de Esquerda, com o PAN, com o LIVRE, eventualmente terá tido com todos os partidos. No entanto, não há razão nenhuma para marcar reuniões extra, além das obrigatórias e necessárias, com um partido com o qual ele diz não querer negociar. Portanto, André Ventura dizendo que há reuniões extra, aquelas que são as necessárias e obrigatórias, e que o Dr. Luís Montenegro lhe chegou a pedir que ele saísse pelas traseiras para não ser visto pelos jornalistas. Bom, meus caros, eu acho que há, no mínimo, por parte do Dr. Luís Montenegro, algo a revelar. É tão simples como isto, porque eu quando digo, eu se fosse Primeiro-Ministro, tinha uma reunião obrigatória, ou duas, ou três, não sei quantas, obrigatórias com cada partido. Se eu digo que não quero negociar com o Chega, não há razão para me encontrar mais do que o obrigatório com esse partido. E, portanto, se há reuniões extra, o Dr. Luís Montenegro pediu a André Ventura para sair pelas traseiras e o Dr. André Ventura tem forma de confirmar o que diz, eu acho que o Dr. Luís Montenegro deve uma explicação ao país. Porque o homem que deu a palavra à direita moderada, que iria liderar a direita moderada e que iria servir para garantir as preocupações das pessoas de direita, não indo para os extremos e mantendo o não é não. Bom, meus caros, o Sr. Primeiro-Ministro deve uma explicação ao país. Isto é demasiado sério, porque isto é uma das frases mais famosas e mais conhecidas da campanha das legislativas, que é não é não. Se o Dr. Luís Montenegro diz que não é não publicamente, mas nos bastidores anda a tentar negociar com o Dr. André Ventura, eu acho que não lhe fica bem, eu acho que não é bonito. E, portanto, eu aguardo uma explicação do atual Primeiro-Ministro ao país. É tão simples como isto. E se ela não vier, eu da minha parte acredito que o Dr. André Ventura deve mostrar as provas ao país. Que é para, não é para nós, mas é para o eleitorado da AD perceber que votou no mentiroso.
É tão simples como isto. E, portanto, espero que o Dr. Luís Montenegro tenha a oportunidade de esclarecer o que está aqui a ser dito, e se não o esclarecer, eu gostaria que o Dr. André Ventura revelasse as provas ao eleitorado da AD, que era para a AD perceber que votou num aldrabão. Pronto, é tão simples como isto. Eu não tenho como garantir, eu não estive na reunião, mas, sendo que o Dr. Luís Montenegro não nega as reuniões, e se não nega as reuniões é porque elas eventualmente existiram, pelo menos diz a sabedoria popular que quem cala consente, bom, o Dr. Luís Montenegro que venha esclarecer. Se não houver nenhum esclarecimento, eu gostaria que o Dr. André Ventura soltasse as provas que tem. É tão simples como isto. Vamos ouvir o resto. Eu acho que devo dar ao Primeiro-Ministro essa hipótese, mas eu digo-lhe uma coisa. Qual é o seu limite? De tanta gente. Se Luís Montenegro não acabar por fazer o que Deixa-me dizer isto que eu acho que vai ficar claro para o país. Do chefe de gabinete a todas as forças de segurança que estão na residência de São Bento e aos funcionários, é de uma imprudência estar a negar esta reunião que só mostra o amadorismo que o Luís Montenegro tem nesta matéria. Portanto, conseguiríamos confirmar essa reunião, como disse há pouco também a deputada Rita Matias, com o staff que vos acompanhou. Mas... Não só com o staff. A deputada Rita Matias tem toda a razão, podíamos confirmar por aí, mas... olha, eu vou dar aqui... Mas dentro, na reunião, apenas estiveram os dois, Luís Montenegro e André Ventura. Apenas estivemos nós os dois, eu não quero estar aqui... Portanto, o teor da conversa detalhe, é difícil de confirmar. Mas vou-lhe dar este detalhe. Na sexta-feira anterior, o senhor chefe de gabinete do Primeiro-Ministro contactou-me para falar precisamente com o Primeiro-Ministro. Na sexta-feira, dia 12 de julho. O chefe de gabinete do de Primeiro-Ministro. Luís Montenegro. Para falarmos na segunda-feira, dia 15. Eu sei o que estou a dizer, o Sr. Primeiro-Ministro também sabe, o país sabe que eu estou a dizer a verdade. Não foi o próprio Luís Montenegro que lhe telefonou? Não, para marcar a reunião foi o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Eu tenho a prova disso. Agora, eu acho que é desnecessário e devemos poupar o país a esta novela. Porque é que o Primeiro-Ministro não diz só isto, que é... Eu encontrei-me com o Chega, eu entendi que devia fazer um acordo com o Chega, enquanto andava a dizer que o PS não era de confiança, que com o PS não queríamos nada, que Pedro Nuno Santos é infantil e que não serve, mas ao mesmo tempo tentei que o Chega me viabilizasse o orçamento com um acordo pontual. Ou seja, eu tenho a certeza do que estou a dizer, 100%. Se o Primeiro-Ministro tiver... Os portugueses ouvem duas versões diferentes. Bom, mas eu tenho as provas disso. E se o Primeiro-Ministro me vier desmentir, hoje não o fez, se o Primeiro-Ministro que me venha desmentir. E que diga assim, é tudo falso, nunca me encontrei com ele, ele sonhou com isto, acordou de manhã e pensou assim, eu encontrei-me com o Primeiro-Ministro da casa dele, falámos sobre acordos de governo, sobre acordos de orçamento do Estado. Ouça, eu não sonho com acordos de orçamento do Estado. Qual é o seu limite para divulgar as provas que diz que tem? Eu não sonho com acordos... Eu acho que é o bom senso do Primeiro-Ministro. De reconhecer ao país, em vez do que foi fazer à SIC durante esta semana, de desconsiderar, despezinhar desnecessariamente um adversário político, de dizer, bom, eu reuni-me de facto com o Presidente do Chega e quis chegar... Pensei chegar ao entendimento que eu chego, não foi possível, a vida continua. E eu tinha ficado no meu lugar, ele também, o país seguia politicamente. Bom, meus caros, estão lançadas aqui as declarações de André Ventura, está lançado o desafio que André Ventura faz ao Dr. Luís Montenegro para rejeitar as declarações do líder do Chega e que se rejeitar o Dr. André Ventura vai revelar as provas. Portanto, vamos aguardar. Eu diria da minha parte, gostaria sinceramente de saber por que raio é que o Dr. Luís Montenegro, ou o chefe de gabinete do Dr. Luís Montenegro, convocaria André Ventura às escondidas para falar sobre quê? Não é? Portanto, eu não creio que tenham estado, à semelhança do que o Dr. André Ventura disse, a ver futebol. Eu não creio que tenham estado a ver uma série. Eu não creio que tenham estado a ver um filme. E, portanto, se houve alguma reunião marcada pelo chefe de gabinete de Luís Montenegro, o Dr. André Ventura diz que tem provas do que está a dizer, e o Dr. Luís Montenegro não rejeita o que André Ventura diz, bom, há aqui alguma coisa que o país tem que saber. Por uma simples razão. O Dr. Luís Montenegro apresentou-se como a direita moderada e que fazia linhas vermelhas ao Chega. Se a direita moderada que fazia linhas vermelhas ao Chega não queria falar com o Chega, não há razão nenhuma para que o Primeiro-Ministro se reúna mais do que o necessário e obrigatório com o Dr. André Ventura. Portanto, o Dr. Luís Montenegro pode-se reunir com o Bloco de Esquerda, com o PAN, com o LIVRE, com o PCP, pode-se reunir com todos os partidos. Aliás, um Primeiro-Ministro que é favorável ao diálogo vai-se reunir oficialmente com todos os partidos. No entanto, não sei por que raio é que seriam ocultadas reuniões da agenda do Sr. Primeiro-Ministro e que se pediria eventualmente para André Ventura sair pelas traseiras para não ser visto pelos jornalistas. Portanto, vamos lá ver uma coisa. O Dr. Luís Montenegro tem a oportunidade
de revelar o que é que foi fazer, porque é que o chefe de gabinete de Luís Montenegro chamou André Ventura para falar sobre quê? Ele tem essa oportunidade. Vamos ver o que é que o Dr. Luís Montenegro diz. Se desmentir, eu espero sinceramente que o Dr. André Ventura revele as provas. Espero que revele as provas, porque eu acho que a AD tem que saber o que aconteceu nessas reuniões. Pelo menos em certa medida. Não tem que saber todas as palavras que foram trocadas, mas se há uma cedência naquela que foi a palavra dada de Luís Montenegro, eu acho que o país deve saber. E eu acho sinceramente que se o país não pode confiar no seu primeiro-ministro, ele não tem razão nenhuma para ser primeiro-ministro. É o que eu acho, sinceramente. E portanto é isto, meus caros. Vamos ver o que é dito. Eu vou aguardar ansiosamente pelas declarações do atual primeiro-ministro. Vamos ver o que é que ele diz. Ele já diz que não tem nada a acrescentar, já chegou a dizer, antes desta entrevista no Now, já chegou a dizer que não tem nada a acrescentar nem a desmentir ao que foi dito. E portanto, Dr. Luís Montenegro, estamos à sua espera. Porquê é que não diz nada? Porquê é que está em silêncio? Porquê é que marcou reuniões com o Dr. André Ventura, sendo que tinha colocado as linhas vermelhas desde a campanha das legislativas? E portanto, meus caros, da minha parte era isto. Vamos aguardar. Eu espero sinceramente que o Dr. Luís Montenegro venha esclarecer o país e que diga porque é que se reuniu, porque se não disser nada, se não esclarecer o país, é porque está a esconder alguma coisa. E se desmentir, espero que o Dr. André Ventura revele as provas, porque nós todos queremos saber. Eu quero saber. Quero saber porque é que o homem que diz que não é não chamou o Dr. André Ventura para uma reunião. Quero saber, sinceramente. E portanto, venham daí as provas, Dr. André Ventura. Acho que faz bem, é uma questão de nível, deixar que o atual Primeiro-Ministro fale por si, tenha a oportunidade de responder. Caso lhe chame mentiroso ou caso não responda, Dr. André Ventura, eu da minha parte gostaria que o líder do Chega revelasse as provas. Eu cá estarei para ver, porque terei todo o gosto em saber que o Dr. Luís Montenegro espetou uma peta ao país todo. É o que eu acho. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Eu acredito no Dr. André Ventura. Ele diz que tem provas, ele dá datas, ele dá factos, ele dá formas de prova, ainda não as revelou, mas dá formas de prova, dá o staff, dá as horas, dá os dias, dá os locais. E portanto, eu da minha parte acredito no Dr. André Ventura. Vamos ver o que é que o Dr. Luís Montenegro responde. Ficarei a aguardar, tenho todo o prazer em aguardar. No entanto, tenho que responder alguma coisa, porque o seu eleitorado estará à sua espera, Dr. Luís Montenegro. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 20 mil subscritores. Eu no dia de ontem deixei uma sondagem na comunidade para vocês votarem. Se André Ventura deve ou não revelar as conversas, se é relevante ou não para vocês. Votem, gostava de saber a vossa opinião já agora, só por curiosidade. Eu vou começar a fazer estas sondagens com mais regularidade para ver o que é que vocês pensam sobre determinados assuntos. Também é importante perceber o que é que o meu público acredita e o que é que o meu público pensa sobre os assuntos. Tenho curiosidade, votem, estejam por lá, quero saber o que é que acham e da minha parte era isso. Obrigado por estarem desse lado, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.